Vocês estão conseguindo visualizar a tela que eu estou transmitindo? Sim, Gustavo. Sim. Ah, beleza. Tá. Eu vou iniciar aqui, então, a captura da tela para poder começar a fala. Aí. Bom, pessoal, meu nome é Gustavo Favini, eu faço mestrado aqui em Sociologia na Federal, e o tema do meu projeto, da minha dissertação, é sobre bissexualidade masculina, sobre como homens bissexuais constroem uma reflexividade sobre si, constroem uma narrativa sobre si, trazendo a sexualidade e o gênero, né, nessa relação. Inicialmente, o meu projeto não era esse, porque eu sou um homem bi e meu interesse por esse projeto é porque durante boa parte da minha formação de identidade enquanto homem bi, eu carecia de muita referência do que é ser um homem bissexual. Eu não via essas referências porque eu não via outras pessoas que se identificavam assim, eu não via representações na mídia que traziam homens bissexuais e essas escassas vezes que apareciam essas representações eram sempre como visões negativas, né, como estereótipos. Então, eu pensei, bom, não é possível que eu seja o único homem bissexual no mundo, né? Se for isso, tem alguma coisa errada. Então, eu falei, eu acho que é interessante pesquisar um pouco sobre esse assunto e ver o que eu consigo encontrar. Então, eu comecei a pesquisar a literatura e procurar o que eu conseguia localizar sobre bissexualidade. Primeiro, bissexualidade de modo geral, para depois entrar na bissexualidade um pouco mais específica, né? Na bissexualidade masculina. E, para minha surpresa, eu não encontrei tanta literatura, assim, tanta produção acadêmica sobre bissexualidade. Eu acho que é um pouco escassa. No exterior existem publicações voltadas para a bissexualidade, né? Mas aqui no Brasil essa produção ainda é bem incipiente. E bissexualidade masculina é mais restrito ainda, né? Então, isso, de certa forma, mostra como a bissexualidade ainda é muito invisibilizada, né? Como eu falei, o meu projeto, ele teve uma alteração ao longo desse período. Inicialmente, eu pretendia estudar a bissexualidade masculina dentro das casas de swing, aqui de Curitiba. Porque aqui em Curitiba tinha, antes da pandemia, né? Agora eu não sei se elas vão continuar abertas depois que tudo isso passar. Tinham 3 casas de swing aqui em Curitiba, e se eu não me engano, todas as 3 ou 2 das 3 tinham programações específicas voltadas para a bissexualidade. Então pensei, bom, se essas casas de swing têm programação específica voltada para a bissexualidade, existe ali uma prática, existe ali um discurso sobre a bissexualidade, então vamos ver o que eu consigo compreender dali, né? Só que, no entanto, ao frequentar essas casas de swing, eu me deparei com uma situação que, para mim, não era interessante escrever, porque a bissexualidade que eu encontrava ali era a bissexualidade feminina, né? E nas vezes que eu frequentei, eu nunca encontrei nenhum cara tendo uma relação sexual com outra ali, então eu acho que isso diz muito sobre o ambiente dessas casas de swing, né? Para qual público ela se direciona, né? Mais do que um suposto ambiente para diversidade, eu acho que é mais um ambiente para deleite de homens heterossexuais, né? Essa é a impressão que eu tive. Então eu falei, bom, eu trabalhar a bissexualidade masculina a partir dessa ótica não vai dar muito certo, porque se eu for nesse caminho, eu vou acabar fazendo mais uma cartografia do ambiente do que, de fato,
falar sobre bissexualidade masculina, porque não encontrei aqui homens bissexuais, né? Então, eu passei a remodelar o meu projeto e com isso eu cheguei nesse ponto que eu tinha falado previamente para vocês, de entrevistar homens que se identificam como bissexuais e tentar compreender um pouco da trajetória de vida deles, da forma como eles se relacionam, de como eles se perceberam bissexuais e como isso foi sendo construído ao longo do tempo como uma identidade, se é uma característica importante da identidade deles, essa bissexualidade, ou se a sexualidade para eles é uma questão irrelevante na construção dessa identidade masculina, né? Então, eu remodelei esse meu projeto e aí a minha ansiedade se tornou outra. Porque daí eu pensei, bom, se até então eu, como homem bissexual, tive pouco contato com homens bissexuais, como é que agora, reformulando meu projeto, eu vou encontrar outros homens bissexuais, e no caso minha meta são entrevistar 10 homens bissexuais, para falar sobre a experiência de vida deles, né? E aí eu acho que os desafios variam em alguns sentidos, né? O primeiro é encontrar esses homens, o segundo é encontrar homens bissexuais que estejam dispostos a falar sobre a própria bissexualidade, né? Que estejam dispostos a falar sobre a sexualidade com uma pessoa que eles não conhecem, né? Então, é uma série de barreiras que estão sendo transpostas ao longo dessa organização do meu trabalho. E, para minha sorte, o Grupo Dignidade, a ONG Dignidade, aqui em Curitiba, no final do ano passado, ou no meio do ano passado, agora não me recordo muito bem, montou um grupo para falar sobre bissexualidade. Então, várias pessoas bissexuais, mulheres e homens, foram lá para falar das próprias experiências, para narrar as construções de vida, as visões sobre a bissexualidade, né? E eu fui em uma dessas reuniões e lá acabei conhecendo outros homens bissexuais e consegui ter uma certa abertura para conseguir gravar as entrevistas e tudo mais. Mais para frente eu vou trazer aqui nos slides trechos dessas entrevistas que eu realizei, né? Como eu falei, o meu objetivo é entrevistar 10 homens, né? Até agora eu consegui entrevistar 4. Desses 4, 3 eu conheci através da ONG, né? Do Grupo Dignidade. E um deles eu já tinha conhecido ele por aplicativo, mas tinha ali algum contato pelo Instagram e tal. E esse, inclusive, foi o primeiro que eu gravei a entrevista. Em relação aos referenciais teóricos que eu vou usar aqui para falar um pouco sobre masculinidades, antes de entrar nos resultados das minhas entrevistas propriamente dito, eu trouxe aqui o Daniel Welser-Lang, que é um sociólogo francês, que ele fala sobre masculinidades e o texto que eu escolhi dele é a construção do masculino, né? Que é sobre a dominação das mulheres e a construção da homofobia, né? Nesse artigo, ele vai trabalhar sobre como a masculinidade ela é construída sob um duplo paradigma que é naturalizado. O primeiro desses paradigmas que é naturalizado seria a pseudo-superioridade dos homens em relação às mulheres. Então, desde o começo da sociabilidade dos homens é construída, é inculcada essa visão hierarquizada em relação às mulheres. E o segundo paradigma que ele defende a existência nesse artigo é essa visão heterossexuada do mundo, né? Que a heterossexualidade compõe a regra, né, das condições culturais e sociais, né? Ele fala nesse artigo dele também que as situações materiais, né, de desigualdade são fruto direto das relações sociais. Então,
ele trabalha, por exemplo, sobre como as relações sociais de dominação masculina geram a congregação de prestígio e de respeito majoritariamente para os homens. Ele fala, por exemplo, e a Ana Carolina falou disso um pouco na fala dela, que os homens congregam as funções profissionais com maior prestígio, né? Por exemplo, o Pierre Bourdieu, se eu não me engano, fala um pouco disso na dominação masculina, que ainda que homens e mulheres exerçam uma mesma função, o homem vai ser mais respeitado, né? A gente vê que o homem ganha mais, né? Em média, mais de 30% para exercícios de mesma função. Então, para além disso, por exemplo, se duas pessoas trabalham na cozinha, um homem e a mulher, o homem majoritariamente vai ser o chefe de cozinha, então, enquanto a mulher pode ser tratada como uma cozinheira, entendeu? Existe esse desnível de prestígio, esse desnível de tratamento em relação da dominação masculina na sociedade, né? E o Elzer Lang, ele fala que essa dominação masculina na sociedade, ela está calcada com base na opressão e na violência dos corpos femininos. E ele fala que essa opressão e essa violência, ela se manifesta de diversas maneiras. Como eu falei, essa opressão, ela acontece na esfera profissional, essa violência também acontece na esfera doméstica, né? A gente pega aí os casos de violência doméstica que acontecem no Brasil, inclusive agora, durante a pandemia de Covid, está tendo muito relato de incremento dessas violências contra as mulheres, porque os homens estão ficando mais dentro de casa e, enfim, está tendo esses episódios de aumento de violência doméstica, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, né? E o Elzer Lang, ele fala que essas violências sofridas pelas mulheres, elas são fruto de um sistema dinâmico em que as desigualdades são mantidas em decorrência do privilégio masculino. Esse sistema dinâmico que ele fala é que a masculinidade hegemônica não é um bloco monolítico. Não existe a masculinidade hegemônica, entre aspas, né? A masculinidade hegemônica, ela se coloca, antes de tudo, como um ideal a ser perseguido, um ideal a ser buscado, né? Até a própria Connell, que a Ana estava trabalhando, ela fala que a masculinidade hegemônica, ela pode se situar em 3 diferentes áreas, né? Área local, área regional e área global. A área local seria, por exemplo, a cidade, um estado que tem determinadas características que são mais legitimadas, portanto, essas características masculinas mais legitimadas, elas ajudam a compor essa masculinidade hegemônica no nível global, né? Então, a nível regional seria, por exemplo, em um país, quais são as características masculinas mais valorizadas e mais reconhecidas, mais prestigiosas dentro de um país, né? E, por fim, a masculinidade hegemônica global seria quais são as características que são mais valorizadas e reconhecidas no mundo, né? E a Connell também fala que essas diferentes instâncias de masculinidade hegemônica, elas não possuem necessariamente uma hierarquia entre si, mas elas podem se sobrepor em determinados momentos. Então, por exemplo, em determinado momento, uma masculinidade hegemônica global pode influenciar uma masculinidade regional, em outro momento, uma masculinidade regional pode ter uma certa autonomia em relação ao que é defendido como uma masculinidade hegemônica globalmente, entendeu? E assim por diante. Esse primeiro ponto, que é o do prestígio e reconhecimento das funções masculinas, eu falei. E aí, dando continuidade, o Elzer Lang, ele tem como conceito central, nesse artigo dele, a definição de casa dos homens. Esse casa dos homens é um conceito que ele fala que a construção da masculinidade, ela se dá desde da tenridade, desde a primeira infância, em ambientes
com uma homossociabilidade muito grande, em ambientes em que a presença masculina seja quase exclusiva ou exclusiva. E ele fala que, por exemplo, são exemplos de ambientes de casa dos homens, sei lá, os pátios escolares, os bares, eventualmente as igrejas, né, que existem igrejas que fazem essa distinção de homem para um lado, mulher para o outro, enfim. Ele traça alguns ambientes em que essa casa dos homens se estabelece como uma condição da construção da masculinidade. E ele fala que esse primeiro aprendizado da masculinidade, nessa casa dos homens, ele se dá pela via corpórea, né? Pela via corporal. O homem aprende primeiro moldando o seu corpo ao que é um ideal de masculinidade. E ele fala que esse primeiro ideal de corporalidade masculina vem através do esporte, que é ali através do esporte que a criança começa a sofrer pressões, imposições e dores para a construção dessa masculinidade, né? Ele fala desse conceito de construção da masculinidade, que é o playing hurt, que é ainda que você esteja machucado, você deve continuar em jogo. Você não pode relatar o seu sofrimento, você não pode relatar a sua fraqueza. Essa faz parte da composição do que é ser um homem nessa concepção mais hegemônica, né? E ele fala que, dentro desse conceito de casa dos homens, a masculinidade é aprendida dos mais velhos para os mais novos. Os mais velhos funcionam como tutores dos mais novos. Então, as crianças mais novas aprendem através de uma dominação imposta pelos mais velhos, o que é a sistematização e o que é a hierarquização dos corpos. Elas aprendem com os homens mais velhos como elas podem ser e como elas não podem ser. E tem uma frase muito interessante que ele coloca nesse artigo, né? Que ele fala que a construção do gênero é mimética, né? A gente aprende vendo os outros como que a gente constrói uma identidade sobre nós mesmos, né? Tanto que eu estava falando no começo da minha fala que uma das grandes dificuldades para mim, enquanto homem bissexual, foi justamente essa falta de outros parâmetros de homens bissexuais para poder construir essa minha identidade através de mimetismo, né? Para mim, isso careceu. E aí ele fala que, para os homens, como para as mulheres, a educação se faz por mimetismo. Ora, o mimetismo dos homens é o mimetismo das violências. De violência inicialmente contra si mesmo. A guerra que os homens empreendem em seus próprios corpos é inicialmente uma guerra contra eles mesmos. Depois, numa segunda etapa, é uma guerra com os outros. E por que ele fala que é uma guerra com os outros? Porque dentro dessa sistematização do que é ser homem, está sempre em oposição o outro com O maiúsculo, que seria tudo que é relacionado ao feminino, tudo que é relacionado à mulher, né? Então, aí a gente coloca as identidades LGBT, as mulheres, e dentro dessa concepção, tudo isso vem em degraus inferiores ao que é ser homem, né? Essa mutabilidade e adaptabilidade da casa dos homens, eu falei um pouco da Connell também, que acho que é um conceito que o Elzer Lang também fala de maneira similar a Connell, né? Que essa casa dos homens, enquanto construção das masculinidades, ela não é estanque, né? Ela se adapta conforme as circunstâncias históricas, conforme as circunstâncias sociais, ela vai se adaptando, né? E aí ele entra na segunda parte da naturalização das características que definem o que é ser homem, que seria a naturalização da heterossexualidade, né? Ele fala que a homofobia é a discriminação que é sofrida por pessoas que mostram características que são atribuídas ao gênero feminino, né? Homens que não apresentam sinais redundantes de virilidade
são lidos como homossexuais, que seriam um equivalente simbólico às mulheres. O mesmo ocorre com homens que buscam não compactuar com a divisão hierárquica entre homens e mulheres. E ele fala que o poder dessa divisão é tão grande que ela se impõe mesmo aos homens que buscam participar ser integrado a essa casa dos homens, né? Tem isso como meta de vida, né? Essa masculinidade hegemônica, ela se impõe especialmente a esses que buscam serem reconhecidos dentro dela. E para o Elzer Lang, essa masculinidade, ela, para ser reconhecida como um grande homem, você precisa ter capital político, você precisa ter poder, né? E especialmente poder sobre as mulheres, porque, mais uma vez, isso é estabelecido dentro de uma ordem hierárquica, né? E essas condutas, evidentemente, estipulam que os homens devem ser dominantes, e dentro dessa visão de dominância está também a noção da heterossexualidade, né? Tudo que é dissidente da heterossexualidade é vinculado à feminilidade, né? De acordo com essa ótica, são promovidas as práticas heterossexuais como superiores e naturais. Ser hétero é pertencer a uma categoria natural e neutra. Então, perceba que se ser hétero é uma categoria neutra, ela se coloca como uma regra, e é uma regra que muita gente naturaliza. Então, a partir do momento que você foge da heterossexualidade, você está sendo o distinto, você está se diferenciando negativamente, né? Porque, afinal de contas, você está fugindo da regra. Você está rompendo com essa norma de inteligibilidade masculina, né? E aí ele fala que a heteronormatividade é um modelo político de gestão de corpos e desejos. Homens que não seguem essa normatização não são enxergados como homens normais. Há acusação de serem passivos. Logo, dentro de uma lógica hierarquizada, são inferiores aos homens ativos e, portanto, passíveis de serem penetrados. Dessa forma, são equiparados às mulheres e devem ser tratadas como elas. Então, perceba que esse ideal de construção da masculinidade que o Elzer Lang trabalha, né, que é muito assemelhada à masculinidade hegemônica, que é trabalhada pela Connell, pelo Kimmel, ele fala como o homem deve se portar socialmente e como o homem deve se portar sexualmente para ser compreendido como um homem, né? Aqueles que não cumprem esses requisitos são sistematicamente excluídos dessa ordem de caracterização, né? E aí, dentro dessa estrutura, o masculino seria a regra, enquanto o feminino comporia a especificidade, o diverso, né, o que eu já havia falado. Não só o feminino, como também as identidades LGBT, né? O segundo texto que eu vou trabalhar é da Elizabeth Sarah Lewis. Ela é professora da Federal do Rio de Janeiro, e eu descobri ela porque a dissertação dela foi sobre bissexualidade. Acabei encontrando esse artigo que eu achei bem interessante também, que ela fala como se desenvolveu a queer, né, e as noções de performatividade, traz, bem resumido, vários conceitos que são bem interessantes, que eu acho que vou conseguir trabalhar bem na minha dissertação. Ela começa falando que o termo queer era utilizado inicialmente como termo pejorativo, né? Queer vem de abominação, de monstruosidade, né? De tudo aquilo que causa um sentimento ruim, né? Que não está adequado dentro das normas, né? As primeiras utilizações do termo, segundo ela, vem em 1990, com a Teresa de Lauretis, que ela curma o termo Queer Theory durante um congresso que foi organizado na Califórnia, né? No ano seguinte, ela publica o artigo Queer Theory, Lesbian and Gay Sexualities. A finalidade da Teresa de Lauretis nesse artigo
era demonstrar que a homossexualidade não deve continuar a ser vista como marginal em relação à heterossexualidade, né? Que é o que o Elzer Lang fala, né, estava trabalhando anteriormente, que as noções mais hegemônicas de masculinidade trabalham, né? Tudo que não está dentro da regra seria excluído, né? Tampouco como sexualidades transgressoras. Sua ideia era tratar as sexualidades gays e lésbicas como formas de resistência à homogeneização cultural. Nos Estados Unidos, a corrente ganha força unindo ativismo político com engajamento de acadêmicas como a Laurettes, a Eve Kozovsky-Sedgwick e a Judith Butler. Aqui na América Latina, a Larissa Pelúcio também tem um artigo que ela fala sobre como foi recepcionada a teoria queer aqui na América Latina, né? Diferentemente dos Estados Unidos, aqui não teve tanta articulação de ativistas, não. Aqui a teoria queer começou a ser trabalhada principalmente a partir do campo acadêmico mesmo. Por exemplo, e nos Estados Unidos, a abordagem também foi diversa do que foi aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, a teoria queer ela começou a ser trabalhada nos estudos literários e culturais. Enquanto aqui no Brasil, a primeira abordagem à teoria queer foi através da área da educação, né? E aqui no Brasil, os primeiros nomes no estudo da teoria queer foi a Tânia Navarro Swain, se eu não me engano, acho que ela é historiadora, Mário César Lugarinho e Denilson Lopes. Entretanto, somente a partir de 2001, com o artigo da Guacira Lopes Loura, intitulado Teoria Queer, uma política pós-identitária para a educação, que o termo ganha popularidade. E um dos conceitos mais importantes para a teoria queer é essa noção de performatividade de gênero, né? Essa noção de performatividade de gênero, ela é bastante trabalhada pela Judith Butler, e ela trabalha esse conceito inspirada na obra de um filósofo da linguagem, que é o John Austin. O John Austin, ele busca, ele trabalhava as noções de condição de verdade das frases, né? Condição de verdade das declarações. Então, ele categorizou inicialmente os atos de fala como sendo atos de fala constativos e atos de fala performativos. E qual que era essa distinção? Os atos de fala constativos são atos de fala que são evidentes por si só. Por exemplo, quando eu falo está chovendo, é um ato de fala que não constrói nada, eu só estou dizendo que as condições climáticas trazem chuva. Enquanto os atos de fala performativos são atos de fala que só ganham condição de validade e de verdade dentro de determinadas circunstâncias. Por exemplo, a fala, eu vos declaro marido e mulher. Essa fala, eu vos declaro marido e mulher, eu posso falar agora para duas pessoas quaisquer aqui, né? Só que essa fala não vai ter condição de verdade. Porque para ter condição de verdade, o eu vos declaro marido e mulher tem que ser dito por uma pessoa específica, em um ambiente específico, com testemunhas reunidas para essa finalidade específica. Ou seja, tem que ter um padre ou algum sacerdote religioso, tem que ser dentro de uma igreja, tem que ter testemunhas, padrinhos, madrinhos. Então, são essas as condições que um ato performativo exige. Ele não existe por si só como condição de verdade. Só que, posteriormente, o Austin chega à conclusão que é muito difícil você manter essa divisão entre o que é performativo e o que é constativo. Porque até mesmo os atos constativos, eventualmente, podem adquirir o teor de uma fala performativa. Então, retomando o exemplo que eu estava usando, que está chovendo pode ser considerado como um ato constativo, eu posso falar, está chovendo, só que com isso querer dizer, está chovendo, fecha a janela. Então, isso faz com que a fala adquira um outro contorno também, né? E a Judith Butler pega essa contribuição do Austin para trabalhar a performatividade de gênero através das falas, com os discursos também, né? Então,
ela fala que a performatividade de gênero, ela se faz desde os primeiros momentos de vida, né? Então, quando, por exemplo, você diz, é um menino, quando nasce uma criança, você não está só constatando que aquele corpo é um corpo de um menino, mas também você está criando um ato performativo, e, de certa forma, induzindo aquele corpo para dentro de certos caminhos que são socialmente e culturalmente construídos como sendo masculinos, né? O corpo dessa criança é meninificado, né? Então, aí, sobre essa criança vão ser depositadas uma série de expectativas, uma série de convenções sociais que não são naturais, né? São culturais, são sociais, né? E dentro desse cenário, a Butler investiga também o que denomina de matriz heteronormativa. Esse é um conceito que eu acho bem interessante para trabalhar no meu projeto, que mostra a força que o contexto social tem na construção da sexualidade e do gênero, porque, assim, para ela, a matriz heteronormativa dita as condições de inteligibilidade de um corpo. Então, para um corpo ser inteligível, para um corpo ser compreendido, é preciso que ele apresente um contínuo de diversas características. Esse contínuo ele envolve o gênero, ele envolve o desejo, envolve a genitália. Então, para uma pessoa ser lida como homem, ela tem que ser do gênero masculino, ela tem que ter um pênis e ela tem que se atrair por mulher. Se ela foge desse contínuo, né, ela sofre reduções, né, hierárquicas e eventualmente é invisibilizada, que é também uma questão que eu trabalho na minha dissertação, que é a invisibilização da bissexualidade, né? E a Sarah Lewis, ela acrescenta também, fala, ó, não é só o gênero que tem que estar coadunado com o desejo e com o órgão sexual. A prática sexual também influencia nisso. Porque a Sarah Lewis, no doutorado dela, ela fez uma tese sobre pegging. Pegging é uma prática sexual que é o homem ser penetrado pela mulher. Então ela fala, ó, entrevistei homens heterossexuais que gostavam exclusivamente de mulher, mas que por gostarem de ser penetrados pela mulher, eles sentiam que sofriam uma redução e sofriam uma série de preconceitos por conta disso, né? Dentro da lógica heteronormativa opera um esquema de inteligibilidade, já falei disso. Tá. E por que eu acho que o conceito da matriz heteronormativa é interessante para o meu trabalho? Porque existem outros conceitos também que falam da preponderância da heterossexualidade na nossa sociedade, né? Da heterossexualidade enquanto regra, da heterossexualidade enquanto norma, né? Existe, por exemplo, esse conceito da heterossexualidade compulsória. Só que esse conceito da heterossexualidade compulsória, ele sofre algumas críticas, porque ele fala que a heterossexualidade ela é imposta como uma obrigação pelas estruturas sociais, só que as críticas que esse conceito sofre é que ela não permite agência ao sujeito. Então, de certa forma, a gente seria refém dessa heterossexualidade compulsória. E a Judith Butler, através da matriz heteronormativa, ela abre um pouco espaço para a agência. Porque o que acontece? A performatividade de gênero, ela fala que ela acontece através de atos que se repetem. Esses atos se repetem dentro de uma estrutura, né? Essa estrutura, ela é sólida, ela é uma estrutura histórica que persiste ao longo do tempo, só que por ser histórica, ela não está imune a mudanças. Então, por exemplo, a masculinidade é construída e exercida através de atos
repetidos, só que essa repetição de atos permite espaço ao sujeito para, eventualmente, começar a mudar um pouco os atos, né? E essa mudança de atos, eventualmente, vai desconstruindo ou tirando um pouco a solidez de como o conceito é construído. Isso aconteceu, por exemplo, a própria noção de teoria queer se vale desse mecanismo, né? O queer inicialmente era utilizado como um xingamento e depois passou a ser incorporado, né, como uma teoria de desconstrução desses paradigmas de binarismo de gênero, de binarismo de orientação sexual, né? E aí, a Sarah Lewis também fala que essa performatividade normatizadora que é produzida dentro dessa matriz heteronormativa que a Butler fala, ela produz o que é normal e, ao mesmo tempo, produz o que é anormal, né? Se é possível que sempre exista possibilidades para o surgimento e proliferação de atos desestabilizadores e subversivos. Só que ela fala que por mais que se produzam esses atos desestabilizadores, é difícil você garantir qual vai ser o caminho que essa desestabilização vai levar, entendeu? Que ela fala, por exemplo, que a fluidez das performances de gênero trouxe a reboque a flexibilização dos corpos como um tipo de mercadoria, né? Como, por exemplo, no caso das cirurgias plásticas e o uso de produtos farmacológicos, e com isso torna-se também objeto de marketing das grandes empresas capitalistas, né? Que eu acho que o Paul Preciado fala um pouco disso também. Eu acho que daí, encerrando essa parte teórica, né, dos artigos que eu trouxe para trabalhar, eu volto, então, às etapas do meu trabalho, né, da minha dissertação. Como eu falei, eu busco entrevistar homens bissexuais para ver como eles constroem a narrativa sobre si, como que eles percebem como a sociedade enxerga homens bissexuais e como eles enxergam a sociedade também, né? E é interessante que o conceito de bissexualidade não é único, né? Existem algumas definições de bissexualidade. A mais comum delas é dizer que é bissexual quem sente atração pelos dois gêneros, né? Só eu não adoto essa definição no meu trabalho, né? Aqui eu uso uma escritora israelense chamada Shiri Eisner. O livro dela, inclusive, está em etapa de tradução aqui para o Brasil. Acho que logo sai. Teve um crowdfunding aí de um financiamento coletivo para traduzir o livro dela. Acho que já está na etapa final. E ela fala que, assim, existem várias definições de bissexualidade. Você pode trabalhar, ao invés de falar pelos dois gêneros, você pode trabalhar com mais de um gênero. Porque quando você fala bissexual é quem sente atração pelos dois gêneros, você acaba apagando as identidades que não se encaixam necessariamente dentro dos dois gêneros, né? Inclusive, essa definição, ela fala que sofre alguma crítica da bissexualidade ser transfóbica, porque exclui, por exemplo, a possibilidade de atração por gêneros não binários ou por transexuais, né, pela transexualidade também. E a Robin Ox, que é uma ativista e escritora sobre a bissexualidade, ela também fala que a bissexualidade ela pode ser compreendida como assim, você sentir atração por mais de um gênero, não necessariamente no mesmo tempo, não necessariamente na mesma intensidade e não necessariamente da mesma forma. Então, você pode, eventualmente, se sentir sexualmente mais atraído por um gênero, no entanto, emocionalmente, você acaba se vinculando mais a outro, e é isso que eu estou vendo no trabalho, que, assim, eu estou chegando, estou tendo uma percepção de que
A bissexualidade masculina, eu acho que a bissexualidade de forma geral, ela se enriquece bastante com a teoria queer, porque a bissexualidade não é uma identidade sexual estável. Eu digo isso no sentido de que, por exemplo, tem homens que responderam na entrevista que eles têm predileção sexual por mulheres, no entanto, afetivamente, eles têm predileção por homens. E outros que responderam o contrário. Claro, eu sexualmente sinto atração meio que pelos dois, mas afetivamente tenho mais predileção por mulheres. Então é difícil você catalogar a experiência bissexual dentro de um campo uniformizador, né? De um campo que coloque todos dentro do mesmo balaio, né? Eu pretendia realizar essas entrevistas inicialmente presencialmente, isso por uma série de questões, né? Porque, como eu falei, encontrar esses homens bissexuais e trabalhar com eles através da tela, eu acho que cria uma impessoalidade, eu acho que cria, sei lá, uma espécie de bloqueio, porque eles estão falando sobre si com alguém que não conhece, então, acho que se eu tivesse a oportunidade de trabalhar pessoalmente com eles, teria um espaço a mais para quebrar um gelo, conversar um pouco antes de começar a gravação, entendeu? Mas, enfim, por conta da pandemia, não estou conseguindo fazer isso. As minhas entrevistas, elas estão sendo gravadas através de Skype, e as minhas entrevistas são semi-estruturadas. Eu tenho um roteiro pré-estabelecido, que é esse aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem, que eu não vou ficar lendo uma por uma dessas questões também, né? Eu trago essas questões pré-estabelecidas, que eu abordo eventualmente em todas as entrevistas, só que, no entanto, no desenrolar da conversa, se a pessoa traz algum outro tema que eu considero interessante, que não foi inicialmente abordado no meu roteiro, aí eu também elaboro umas outras questões para desenvolver a conversa, né? E acho que isso é até natural dentro da dinâmica do bate-papo ali, né? Então, as perguntas são... Eu começo perguntando como que a pessoa... para a pessoa se apresentar, para trazer aspectos gerais da vida dela, que não sejam necessariamente relacionados à sexualidade, né? Aí eu pergunto depois as questões seguintes sobre as primeiras experiências de modo amplo envolvendo a sexualidade, quando que teve o primeiro contato sexual, se o desejo envolve pessoa cisgênero apenas, ou envolve também identidades transgênero não binárias, se a pessoa consegue perceber em si formas diferentes de se portar em relação a homens, em relação a mulheres, se tem alguma predileção afetiva ou sexual por algum gênero, né? Se ela consegue elencar pontos positivos, pontos negativos envolvendo a bissexualidade masculina, se existem grupos que ela tem mais facilidade, grupos que têm mais dificuldade para falar da própria orientação, né? As perguntas vão nesse sentido. Os caras que eu entrevistei até agora foram 4. Eu entrevistei o Bruno, o João, o Mohamed e o Pierre. Esses nomes são fictícios, né? E eles têm, o Bruno tem 23 anos, é branco, a faixa de renda dele, ele ganha até um salário mínimo e ele é estudante de graduação. Além dessas questões aqui que eu encaminho no formulário, eu também peço para outras pessoas, por exemplo, telefone, e-mail, porque se eventualmente necessitar entrar em contato posteriormente, eu tenho aqui comigo, né? Então, na faixa etária vai de 23 a 30 anos, esses que eu entrevistei. A raça, majoritariamente, são brancos, só um que se identificou como preto, e a faixa salarial está aí entre 3 a 6 salários mínimos, né? Nível de instrução, eu entrevistei até agora 2 estudantes de graduação, um especialista lato sensu e um mestre. Então, os próximos slides eu coloquei algumas frases que mais me chamaram a atenção desses caras que eu entrevistei, né? E é muito interessante que a experiência deles varia bastante, então a gente consegue acompanhar isso
nos próximos slides. O Mohamed foi o primeiro cara que eu entrevistei, e ele fala que ele sente majoritariamente atração afetiva por mulheres, só que sexualmente ele fala que é meio equilibrado, talvez penda um pouco mais para homem, mas ele fala que dá pouca diferença, assim. E o que eu achei curioso da fala dele é que eu percebi que existe uma espécie de hierarquização, porque ele fala que, ao ser perguntado se ele conhece outros caras que se identificam como bissexuais, ele me responde o seguinte: olha, eu já tive contato com outros caras através de aplicativos, enfim, em que se diziam ser bi. Mas até que ponto, por exemplo, essa afirmação é verdadeira? Simplesmente, por exemplo, para mostrar que o ambiente que o macho, né, essa palavra macho dominante, enfim, essa masculinidade aflorada ou que se força a ser aflorada, não é um pressuposto para realmente, por exemplo, ser um argumento para dizer, olha, eu não gosto de afeminados, ou simplesmente para dizer que, olha, a parada comigo vai ser dessa forma, né? Então, talvez alguns tenham, os caras com quem eu saí, tenham sim se rotulado como bi. Porém, eu tenho ainda umas certas desconfianças, justamente por conta desse argumento que eu apresentei, né? Que hoje, por exemplo, se você fala, por exemplo, qualquer experiência que eu tenha tido em aplicativos, se você fala que é bi ou que ainda ou é macho, por exemplo, isso aflora uma certa masculinidade alfa, em que atrai outras pessoas para a relação aqui, ali que ele está querendo, né? Que a pessoa está querendo. Mas, ao mesmo tempo, não sei até que ponto, por exemplo, essa autodenominação bi que esses caras têm me dito, realmente se vale para bissexual. Por exemplo, alguns falam que são casados com mulher, mas pode ser casado com homem, né? Então, esse casamento que eles afirmam ter, como, enfim, a gente não fica sabendo, acaba, por exemplo, sendo só um chamariz, ou até mesmo uma isca para pegar outras pessoas que estão ali no mesmo clã, na mesma vibe, mas que, na verdade, não são bissexuais. Não sei se eu me fiz entender. Então, eu perguntei para ele, mas então você acredita que se rotular como bissexual em certos aspectos pode ser como uma afirmação de masculinidade para se colocar ou para atrair certos tipos de pessoas que têm esse interesse por essa masculinidade específica? Você acha isso? Aí ele fala, certo, correto, exatamente isso. E aí, ao longo... E isso me chama a atenção porque é o seguinte, ele é um cara que se identifica como bissexual. E ao longo da entrevista eu perguntei, mas tá, se você se identifica como bissexual e não legitima essa autoidentidade desses caras que estão ali como bissexuais também, você não tem o receio de que a sua identidade de bissexual seja confrontada também? Porque é paradoxal, né? Por exemplo, se eu sou bissexual e outra pessoa se coloca como bissexual, eu não vou duvidar. Fala, bom, beleza. Porque, de certa forma, talvez, né, isso eu não cheguei a aprofundar muito, mas talvez ele tenha uma noção de que ser homem bissexual tenha que ter um exercício de uma masculinidade mais hegemônica, que a gente estava trabalhando anteriormente, né? Talvez tenha essa percepção. E agora, olha que curioso, porque ao longo da entrevista eu também conversei com ele sobre como ele se relaciona com as mulheres. E eu perguntei, mas como que as mulheres enxergam essa sua bissexualidade? Aí ele me responde assim, ok, tenho visto uma certa, como seria a palavra? Enfrentamento, não sei se a palavra é essa, mas enfim, uma certa, nossa, esqueci a palavra, resistência, a palavra é resistência. Uma certa resistência de aceitar por parte das mulheres. As meninas, as garotas com quem eu já fiquei, elas, quando eu conto que eu sou bissexual, geralmente vem uma pergunta, geralmente vem uma frase de, não, você tá zoando, sabe? Tipo, o aceitamento não é imediato. Não que ao longo do tempo depois elas compreendam e entendam perfeitamente, mas geralmente a primeira reação é de descrédito. Ou seja, aí também traz uma outra característica que eu fiquei pensando, que ele fala que existe homem que supostamente se coloca como bissexual no aplicativo, mas que na verdade é gay, porque isso, dentro daquele meio, representaria uma masculinidade mais viril, uma masculinidade mais hegemônica, né? Portanto, mais prestigiosa, mais socialmente aceita. Só que, no entanto, quando essa mesma bissexualidade masculina
é trazida em relação às mulheres, a percepção que se tem é outra. Ele fala que, enquanto ele é legitimado no aplicativo como homem bissexual por outros homens, quando ele se relaciona com outras mulheres, ele é deslegitimado. Ou seja, é uma situação que realmente é complicada e é paradoxal de se entender, né? A segunda pessoa que eu entrevistei foi o Bruno. O Bruno tem um perfil diverso do Mohamed. O Bruno, ele se considera bissexual também. A noção que ele tem da bissexualidade é uma noção mais ampla. O Mohamed, ele fala que ele se interessa somente por pessoas cisgênero. O Bruno, ele fala, olha, eu nunca tive esse contato, mas eu também não deixo isso de uma forma tão fechada, tão taxativa assim. Nunca aconteceu, mas se eventualmente eu me interessar por uma outra pessoa, eu acho que o gênero dela não vai ser um fator preponderante assim. Diferente do Mohamed, que fala que ele tem preferência de relacionamento afetiva por mulheres, o Bruno tem predileção tanto afetiva quanto sexual por homens. E ele fala que a experiência dele foi curiosa, porque ele tinha um irmão, e esse irmão dele, acredito que seja hétero, não cheguei a perguntar se ele era hétero ou não, mas acredito que sim, porque ele fala na entrevista que quando eles brigavam, o irmão fazia insultos homofóbicos em relação a ele, e com isso fazia com que ele internalizasse mandamentos de heteronormatividade, que ele deveria ser assim ou ser assado para evitar essa pecha de ser insultado com palavras homofóbicas, né? E aí eu perguntei para ele, que eu achei interessante na resposta, de que maneira que ele acha que a sexualidade interfere na maneira dele ser enquanto homem, né? Aí ele fala, então, aí é complicado. Antes, assim, de eu me compreender, assim, que eu sou bissexual e tal, eu tentava encontrar, assim, uma definição para mim, digamos, né? Porque por um tempo eu conseguia ter apenas atração afetiva por mulheres e atração sexual por homens. Aí eu entrava em um conflito interno de, bom, será que é isso mesmo? É isso ou aquilo? E como eu tive uma criação muito heteronormativa, eu acabei absorvendo muito disso, né? Aí também já entrei em questões de se antes eu tivesse me aceitado, será que eu teria, digamos, um estigma mais heteronormativo, mais masculino, ou seria mais afeminado? Não sei. Mas eu acredito, assim, que pela minha criação, a heteronormatividade, assim, com comportamento masculino, tem influência disso, né, da criação. Mas hoje em dia, sei lá, estou bem tranquilo nessa questão, assim. Eu sinto que eu consegui, assim, me desprender de muito comportamento, costume heteronormativo, seja jeito de falar, seja como eu me comunicar com as pessoas, né, na linguagem, tem assuntos, assim, para conversar, né. Então, muito desse limite, desses bloqueios, eu consegui me desfazer. Então, hoje em dia, assim, sei lá, eu acho que eu não sei definir, assim, mas, enfim, perdi a linha aqui do raciocínio, né? Desculpa. Eu falei, tudo bem, hoje você não traz nenhuma cobrança interna em relação à sua forma de portar-se? Você ter que exercer, de certa forma, entre aspas aqui, uma masculinidade mais hegemônica, por exemplo, em relação aos membros da sua família, ou você acha que conseguiu se desprender completamente desse tipo de cobrança? Aí ele fala, eu acredito que sim. Até porque quando eu sinto, assim, que estou, sei lá, tendo alguma cobrança interna nesse sentido, eu já procuro ignorar, né? Hoje em dia, assim, eu acho que essa cobrança interna não é tão influente assim. Não funciona mais, né? Mas por um bom tempo me influenciou muito, assim, me limitou muito, né? Mas hoje em dia eu já não. Aí eu falo, você acha que ter se revelado para sua família ajudou a tirar esse peso das costas? Ele fala, totalmente. Porque ele se revelou para a família um pouco antes de estar relacionando com o atual namorado dele. Então, ele fala que ele tinha muita angústia em relação a isso, muita angústia em relação à mãe dele, principalmente.
que eles são, se eu não me engano, em 5 irmãos. Esse irmão que trazia esses insultos homofóbicos para ele, ele fala que depois acabou falecendo, mas que as irmãs dele entenderam de boa, e que a mãe dele, inicialmente, ela ficou bem chateada, assim, não quis compreender muito bem a situação dele, mas que hoje em dia ela aceita de boa, entende bem a orientação do Bruno, né? Aí outro ponto que me chamou a atenção na entrevista dele foi esse que eu vou ler agora, que eu pergunto para ele. A próxima pergunta é no sentido da importância que você dá à tua educação sexual, né? Na verdade, acho que aqui era identidade sexual. Você acha que ela é uma parte importante da tua identidade? Aí ele fala, sim, com certeza. Até como eu falei, né? Por muito tempo, assim, eu tive crises de identidade por não entender a minha orientação sexual, né? Então, eu ficava em muito conflito, não sabia se o jeito que eu tratava, se o jeito que eu estava sendo, correspondia à minha personalidade real, né? Mas eu acredito, sim, que a orientação sexual, que essa dimensão sexual, afeta muito na personalidade, na identidade, no geral, assim. Eu pergunto, mas por que você acha que afeta? Aí ele fala, porque quando eu assumi uma identidade mais heterossexual, eu evitava, assim, sei lá, consumir tanta cultura, ou frequentar lugares, ou conversar sobre coisas LGBT no geral, né? E depois que eu me abri mais para esse sentido, eu repensei mais amizades também, né? Então, amizades que reproduziam homofobia, eu já agi de outra forma. Os lugares que eu frequentei mudaram muito, as pessoas com quem eu socializo também mudaram, né? Digamos que aumentaram, né? Porque eu tenho amizades de todos os tipos, assim, mas eu me abri muito mais para essa dimensão LGBT, né? Depois que eu aceitei minha sexualidade. E ele fala também que o papel dos amigos teve um papel muito importante na aceitação da sexualidade dele, porque antes de chegar nesse ponto derradeiro de contar para a mãe dele a orientação sexual dele, ele conversava sobre a orientação sexual com os amigos. E ele fala que ele tinha alguns amigos LGBT que ajudaram ele bastante nesse contexto. O terceiro que eu entrevistei foi o João. O João teve uma entrevista muito rica, foi acho que o que mais falou comigo assim sobre a bissexualidade. A entrevista com ele durou quase 2 horas, foi muito interessante. O João trouxe vários pontos legais assim para análise, e ele fala que na construção da bissexualidade dele, ele teve um namoro sério, assim, se eu não me engano, foram 6 anos com uma menina, e que durante esse relacionamento ela sabia da bissexualidade dele, só que em alguns contextos ele se reprimia para de certa forma não chocar a visão de masculinidade que a namorada dele esperava, né? E aí eu coloquei aqui como um dos trechos mais interessantes, né? Que eu pergunto para ele, você tinha falado lá no começo da entrevista que você já se sentiu deslegitimado, desqualificado em relação à sua orientação sexual, tanto por pessoas heterossexuais quanto por pessoas LGBTs. E a próxima pergunta é nesse sentido, quais preconceitos foram esses que você já sentiu e como que você lidou com eles? Ele fala, ai, vamos lá. Eu acho que, para te falar a verdade, acho que eu lidei da pior forma, que foi justamente dar atenção a alguns deles, né? De tentar mudar, sabe? Algumas formas, algumas coisas. Aí eu perguntei, mudar o quê? Mudar a sua ação ou mudar a ideia do outro? Aí ele fala, a minha ação, sabe? Tipo, comportamentos, né? Coisa do tipo. Então, ou de me policiar mais, sabe? O que eu acho que é muito pior, sabe? Meio que você se torna vigilante de si mesmo, sabe? Então, é meio que, eu não vou agir assim para evitar justamente um comentário ou um julgamento Y, sabe? Então, quer ver um exemplo muito, muito, muito bobo? Por exemplo, eu assistia, né? Hoje não assisto mais tanto, né? RuPaul, por exemplo. Acho, né, da hora. E aí, sei lá, assisti até a 6ª temporada e tal. E uma coisa que eu evitava fazer era assistir isso quando a minha namorada estava aqui, por exemplo, sabe? Porque, eu queria evitar algum tipo de ideia, algum tipo de, sabe, assim, eu, tipo, tava pensando pela pessoa, sabe?
Então eu ficava em estado de vigilância, assim, absurdo, de restringir as minhas ações, pensando no que a outra pessoa ia pensar de mim. E outro ponto que eu também achei interessante na entrevista com o João é que uma das últimas perguntas que eu faço dentro do meu roteiro é se a pessoa consegue trazer dificuldades específicas em ser um homem bissexual e se ela consegue também trazer pontos positivos envolvendo a bissexualidade masculina. Então, aqui eu meio que sintetizei esses dois pontos para caber mais, né, para não levar tanto mais tempo, porque ainda tem mais uma pessoa e já estou falando há um tempão. Eu pergunto para ele, você consegue nomear dificuldades ou desafios específicos em ser um homem bissexual? Aí ele pensa por um tempo, ele fala, em me aceitar. Esse foi o mais difícil, sabe? Isso foi o mais difícil porque não tem nada, ou pelo menos não tinha, né? Não tinha nada que me dissesse que eu era válido, sabe? E aqui entra também a questão do apagamento da identidade bissexual que eu tinha falado lá no começo, que eu também percebi isso, né? Ou pelo menos representações que me dissessem que não, tá tudo bem você ser como é. Na verdade, o que eu sempre recebi de feedback é que tudo que eu fazia era algo errado ou que era algo que me, né, pejorativamente era chamado de viadinho. Eu falei, entendi. E pelo outro lado agora, você acha que é possível nomear alguns pontos positivos específicos da bissexualidade masculina? Ele fala, cara, o que me deixa feliz é justamente eu poder ter essa liberdade, sabe? De falar e dizer o que eu tô a fim de dizer, e se a pessoa acha ruim, tipo, tá, meu, vamos discutir isso daí, então, vamos, né? Não é um negócio de ficar preso àquela coisa de, se eu fizer isso, os caras vão achar aquilo, né? As gurias vão achar aquilo. E isso também tem uma noção de masculinidade hegemônica, né? Que o próprio Daniel Welser-Lang fala no artigo dele, sobre a Casa dos Homens lá, que as relações sociais elas se estabelecem entre homens e homens e homens e mulheres, né? Então existe um regramento para a relação entre os homens e um regramento para a relação entre os homens e as mulheres, né? Aí ele fala, foda-se, sabe? Isso, como eu disse, é impagável. Essa liberdade, sabe, esse afastamento dessa heteronormatividade, dessa masculinidade tóxica, é impagável, porque traz uma paz de espírito muito grande. E o último cara que eu entrevistei foi o Pierre. O Pierre trouxe um dado bem interessante logo no começo da entrevista, que eu pergunto para ele como foram as primeiras experiências sexuais de forma ampla. Ele fala, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a sentir atração sexual de forma ampla, só que inicialmente a minha atração sexual era por homem, não me sentia atraído por mulher. Foi me sentir atraído em um momento posterior. E aí ele fala que na construção da identidade dele, quando ele era criança, pré-adolescente, ele praticava bullying com o cara que tinha trejeitos femininos, né, que era afeminado na sala dele, e aí, posteriormente, ele namora esse cara. Foi o primeiro relacionamento que ele teve. Então ele fala, no começo ali, quando eu comecei a me descobrir sexualmente, a minha atração era mais por menino, né? Em princípio, eu não sentia ali muita atração por menina. E deve ter sido, não lembro muito bem, mas quando eu tinha uns 11, 12 anos, já tinha um menino que me chamava muita atenção. E ali, uns 2 anos depois, a gente começou a namorar. Ele estudava comigo e não sei se é meio cômico, meio trágico, que eu fazia bullying com ele por causa da sexualidade dele. Porque ele já aparentava, né, ser gay e tal. E ele era zoado por vários outros meninos e eu entrava nessa junto. E foi curioso que depois que eu virei namorado, e foi curioso que depois eu virei namorado dele, né, um tempo depois. E aqui também na fala dele dá para você perceber também o papel que tem as homossociabilidades, né? Que para você ser legitimado enquanto homem dentro desse contexto hegemônico, não basta que você seja homem, basta que você além de ter essas características, você tem que, para ter essa sensação de pertencimento, você tem que sempre apontar para o outro, você tem que ter essa exclusão do outro, né? E ele fala que ele reverberava esse tipo de comportamento. E eu achei curioso que
mesmo tendo esse tipo de comportamento, depois, quando ele foi se entendendo melhor, foi se desconstruindo melhor, ele começou a namorar esse cara que ele praticou bullying, né? Que é justamente por ter, pelo cara inicialmente não ter uma masculinidade hegemônica, sofria bullying, só que depois ele viu que nem ele se encaixava nisso, né? E uma outra frase do Pierre, para encerrar aqui minha apresentação, que isso eu também achei bem interessante, que ele fala sobre as predileções afetivas e sexuais dele. Que ele fala assim, então, para mim, a minha atração afetiva é mais com homem cis, né? Com trans nunca tive nenhum relacionamento afetivo nem sexual. E sexualmente eu prefiro com mulher. Aí eu falo, sexualmente você prefere se relacionar com mulheres. Ele, nesse trecho da entrevista eu estou um pouco redundante, porque a qualidade do áudio não estava muito boa. Então eu meio que repetia o que ele estava dizendo para confirmar se era isso mesmo. Aí eu falo, sexualmente você prefere se relacionar com mulheres. E eu nunca namorei nenhuma mulher, só homem até hoje. E nem. Eu falei, então afetivamente você prefere se relacionar com homens, mas sexualmente com mulheres, isso? Aí ele, isso, deu aham. Aí ele, eu sei lá, não sinto vontade de namorar mulher, sabe? Eu falei, não sente vontade? Ele, não. Eu falei, por quê? Aí ele fala, boa pergunta. Isso nem eu sei dizer, na verdade. Mas nunca me atraiu assim, sabe? O relacionamento amoroso, né, com mulher. Talvez eu veja muito casal hétero e parece assim tão sem graça, sabe? Eu não sei, mas a impressão que eu tenho de um casal hétero é que falta amizade nos casais, sabe? E tipo, a base do relacionamento é a amizade. Antes dos namorados, a gente tem que ser bons amigos, né? E uma coisa que eu sempre vi por fora, assim, senti falta muito de ver esses casais a amizade. Não sei se eu tive contato com casais errados ou se isso é comum realmente entre casais héteros. Não sei. Aí eu continuo, falei, mas talvez isso seja decorrente mais do papel do homem, que acha que tem que se fechar, que não pode se abrir emocionalmente, que não pode se abrir com a companheira, do que com o papel da mulher, né? Você não acha que pode ser isso? Aí ele falou, pode ser. É que a impressão que eu tenho é que o objetivo do casal hétero é ser um casal e não serem amigos, entende? Tipo, é uma coisa muito mais por obrigação. Não obrigação de estar com aquela pessoa, mas obrigação de ser um casal, entende? Tipo, uma obrigação social, assim, de formar casais na sociedade. E sei lá, essa é a impressão que eu tenho quando eu vejo vários casais héteros, assim. É meio recorrente. Eu falo, estão juntos mais por uma convenção social do que por uma vontade legítima das partes. Ele não é nem por vontade legítima, mas é que, sei lá, eu acho que o casal hétero separa a amizade do relacionamento amoroso. Essa é a impressão que eu tenho. Aí aqui pro final eu tinha separado aquele vídeo que eu acho que muitos de vocês devem ter visto lá do grito da masculinidade, que tem a ver assim, com essa construção da masculinidade hegemônica, só que pelo avançar da hora, acho que eu não vou nem passar. Eu acho que eu vou dar minha fala por encerrada aqui e abrir para as perguntas também, né? Porque que horas são? Já está 9h05, acho que já está atingindo o tempo limite aí. Acho que vou encerrar agora aqui e aí abro para as perguntas, caso alguém queira fazer uma pergunta para mim, para a Ana, enfim.